O que é a física? Bom, você com certeza já se perguntou como é possível um avião voar. Quer dizer, o avião é muito mais pesado do que o ar e ainda assim ele consegue atravessar distâncias imensas pelo céu. Não sei se você já teve essa curiosidade, mas caso você nunca tenha pesquisado, dá uma pausa aí no vídeo e procura qual é o avião mais pesado do mundo. Vai lá, faz isso aí. Se você pesquisou, você descobriu que o avião mais pesado do mundo é justamente esse que está aparecendo aqui na imagem para você. O Antonov 225, que tem nada menos do que 640 toneladas. Na verdade, ele não tem, ele tinha, porque ele foi destruído durante a guerra na Ucrânia. Como você percebe aí, pelas faixas amarela e azul, esse era um avião ucraniano e infelizmente ele foi destruído durante a guerra. Mas pensa bem, um carro comum tem mais ou menos 1 tonelada, com um pouco mais, um pouco menos, dependendo do carro. E se esse avião sozinho tem 640 toneladas, isso significa que ele é o equivalente a mais de 600 carros juntos. E ainda assim ele consegue voar. Como que isso é possível, né? É tão incrível que muitas vezes a gente até, se parar para pensar, vai achar que não é verdade. E existe até uma piadinha, né, de alguns, um meme, ou aparece em alguns seriados, filmes, desenhos, a pessoa para, olha para o céu e pergunta: o que é aquilo? É um pássaro? É um avião? Aí no caso dessa tirinha aqui é só um pássaro mesmo. E tem uma outra tirinha que até faz uma piada com isso, né? Que é justamente o Super-Homem falando aí, perguntando para as pessoas: é sério que vocês não veem nenhuma diferença entre um pássaro, um avião e o próprio Super-Homem? Então, o que fez com que a gente tivesse, então, desenvolvesse a habilidade, a tecnologia suficiente para conseguir voar igual os pássaros? Essa é a nossa grande motivação aqui, tentar entender ao longo deste curso alguns dos princípios e conceitos que permitiram ao ser humano desenvolver tecnologias suficientes a ponto de ele colocar uma máquina dessa, pesada como essa, com centenas de toneladas no ar, voando e ainda mais em segurança. Então, para conseguir desenvolver tudo isso, a gente precisou de muita física nesse processo. E afinal, o que é a física? Bom, a física é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza. Então, a física busca compreender justamente como que funcionam os fenômenos da natureza. E ela busca entender as relações de causalidade, ou seja, as relações de causa e efeito entre esses fenômenos. Causalidade é justamente essa relação entre causa e efeito, ou seja, o que é a causa de um determinado fenômeno? Quais são os efeitos associados? E a partir daí é possível fazer previsões e manipulações da natureza, criando novas ferramentas e tecnologias, entre elas o avião, mas também outras, como por exemplo a comunicação a rádio, a internet, os exames de ressonância magnética e por aí vai. Então a física é embasada no pensamento científico e valoriza o questionamento, a observação analítica, a explicação baseada em fatos e a lógica. E a física é chamada então de uma ciência fundamental porque ela serviu de base para o desenvolvimento de outras áreas de conhecimento e tecnologias, como por exemplo a engenharia utiliza muita física na sua prática, né? Mas além disso, a gente tem também a química, por exemplo, que é outra área de conhecimento que utilizou muita física utiliza, né? E a partir dos conhecimentos da química, a gente consegue desenvolver novos medicamentos na farmácia, na farmacologia, né? A gente consegue entender mais sobre o funcionamento dos corpos, da biologia, da fisiologia e assim por diante. Então a física é uma ciência fundamental extremamente importante. E algumas áreas da física, que são várias, mas algumas delas são a mecânica, que busca entender o movimento dos corpos, a termodinâmica, que estuda principalmente o calor, a óptica,
que estuda a luz, o eletromagnetismo, que analisa cargas elétricas, a astronomia com corpos celestes, a física nuclear, que envolve o estudo de partículas, etc. Neste curso em particular, nós vamos falar sobre vários conceitos da mecânica, da termodinâmica e inclusive de outras áreas que eu não listei aqui, como por exemplo a hidrodinâmica, etc. Mas é claro que muitas dessas áreas aqui acabam entrando direto ou indiretamente no estudo das áreas associadas à aeronáutica. Por exemplo, no eletromagnetismo, a gente compreende o funcionamento das ondas eletromagnéticas, que aí incluem ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, luz visível, e tudo isso é extremamente importante para desenvolver equipamentos, por exemplo, para a aeronáutica. E da mesma forma, a física relativística, que é a relatividade de Einstein, por exemplo, também é importante para o desenvolvimento de GPS, por exemplo. Mas aqui são apenas algumas dessas áreas e todas elas buscam entender o funcionamento dos fenômenos naturais. Bom, neste curso em particular, nós temos alguns objetivos de aprendizagem que são: primeiro, compreender as propriedades fundamentais da matéria e suas transformações, analisar o comportamento de fluidos, líquidos e gases em diferentes condições, interpretar os conceitos de temperatura e pressão e suas influências no desempenho de aeronaves e na segurança operacional, e aplicar os princípios físicos estudados para compreender fenômenos como sustentação, arrasto, resistência do ar no contexto aeronáutico. Esses são alguns dos nossos objetivos de aprendizagem nesta unidade de aprendizagem.